Boa noite, eu sou o Gustavo, terceiro ano do ensino médio. Hoje eu vou gravar vídeo explicando e comentando em cima da atividade extra número 7. Bom, vamos lá. Então, na questão 7 a gente tem o seguinte enunciado. Elevando um número a 2015, o número complexo indicado nesse plano de Arcangauss, o afixo do número obtido será o ponto e as coordenadas idênticas a. Então, basicamente, nesse exercício ele vai querer saber as coordenadas. Aqui eu já tenho toda a conta e eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu tentei fazer. Primeira parte, a gente tem esse ponto aqui, esse gráfico, que seria no caso aqui o plano de Arcangauss, e a gente precisa destrinchar primeiramente o número complexo, que seria essas ramificações aqui de forma mais básica. Primeiramente, para entender o número complexo, a gente tem algumas coisas que tem que deixar um pouco claras. Seria no caso a questão do real e imaginário, e aqui os valores desse número complexo, que seria no caso o 1 e o menos 1i. Para deixar mais fácil a conta e de forma mais didática também, seria no caso só o 1 e o menos i. Primeiramente, para a gente começar então a fazer o nosso negócio, a gente tem a questão mais básica, que é o caso desse número estar elevado a 2015. Basicamente vai criar as coordenadas desse número elevado a 2015. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender que esse número aqui é o 1 e o menos i, então a gente vai levar ele a 2015. Para deixar de forma mais fácil ainda e começar a acelerar o nosso processo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar esse número, que já tem esses 2015 elevações, e vai pegar essa potência e vai tirar só um delas, então vai ficar 2014. Então a gente vai separar dessas duas formas. Com esse 2014 a gente vai poder dividir ele, vai deixar em 1007, vai ficar mais simples e mais fácil de trabalhar também. Para fazer isso a gente vai colocar essa potência aqui dentro também. Resolvendo essa potência aqui a gente vai ter o valor obtido, que seria no caso de menos 2i. Para trabalhar isso agora a gente vai ter o seguinte, 1 menos i igual a vezes esse menos 2i elevado a 1007. Então a gente vai pegar e vai chegar em outra questão muito clara, que seria essa questão aqui da potência do menos i. Seria o menos i elevado a 0, que é igual a 1, o menos i elevado a 1, que é igual a i, o menos i elevado a 2, que é igual a menos 1, e o menos i, e o i elevado a menos 3, que é igual a menos 1. Bom, onde eu parei? Essa questão aqui do menos 2i. Então a gente vai ter essa separação aqui que a gente vai fazer. Para isso eu já expliquei a questão da potência. A gente vai pegar esse 1007 e vai dividir ele por 4. A gente vai obter 3, que olhando aqui na questão das potências é menos 1. Então a gente vai fazer essa separação do número real e do número imaginário. A gente vai ter o número imaginário, que seria o i elevado a 1007, e o menos 2 elevado a 1007. Então, fazendo essa questão aqui, a gente vai chegar nesse outro resultado aqui, separando. Como o número que é negativo elevado a uma potência ímpar, ele não vai mudar de valor. Por exemplo, se você pega um número negativo e eleva a uma potência par, ele vai voltar a ser positivo. Como ele é um número negativo, ele não vai acontecer isso com ele. Por isso a gente vai fazer essa separação aqui, deixando no caso o menos 1. Então seria menos 1 vezes esse 2, porque daria um número negativo, os 2 elevado a 1007 vezes esse menos i, que seria aqui no caso a potência do 3. Então, chegando aqui e fazendo, a gente vai ter essa seguinte questão aqui, seria o i vezes o menos 1 menos i vezes o meio i 7, daria no caso isso aqui. Descendo um pouco mais e chegando nessa questão, multiplicando esses valores, a gente chegaria nesse 1 mais i vezes 1007, que é igual, se você multiplicar, né, eu não vou fazer a conta agora, mas basicamente a gente chegaria também no 2 elevado a 1007 mais 2 elevado a 1007i, no caso seria aqui, porque você vai multiplicar esse número aqui pelos 2, né? Então você vai obter a seguinte questão, que seria no caso o 2 elevado a 1007 mais o 2i elevado a 1007. E no caso, como o número real e o imaginário, tanto os dois independem, os dois são no caso 2 elevado a 1007, a gente vai ter no caso a coordenada sendo 2 elevado a 1007.